Bom dia, hoje é dia 6 de dezembro e estamos aqui para mais um devocional do dia. Mas hoje eu estou acompanhada, estou aqui com o meu marido, o Bruno. Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz de Deus estejam na sua vida, estejam no seu coração. Amém. E hoje nós faremos uma reflexão na Epístola de Paulo aos Romanos. E como este é um livro que meu marido gosta muito, então eu chamei ele aqui e ele vai nos ajudar a entender toda a beleza que há neste livro. Amém. Para começar, passagem do dia, Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro no judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Esta carta, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo. Mas hoje, em vez de realmente eu fazer toda a reflexão, hoje nós vamos fazer um esquema diferente. Eu vou fazer perguntas e o meu marido vai responder. Tá preparado? Estou preparado. É uma espécie de um podcast. Então vamos lá, para começar. Por que a carta aos Romanos é tão importante? Bom, ela se trata do maior tratado teológico da história da igreja. E ela é conhecida até como o Evangelho segundo Paulo. E é uma carta que não só eu, mas eu creio que todos que se converteram, que tiveram seus olhos iluminados pela graça de Deus, tem algo que nos chama nessa carta, né? Tem algo que... e eu creio que realmente a inspiração desta carta foi tanta, que tantos teólogos hoje, né, que passaram, que leram, se converteram através dessa carta. E ela é uma exposição completa, profunda, né? E não dá para você entender lendo essa carta de forma corrida. Você tem que parar, você tem que estudar, você tem que voltar, ler mais, né? Ler constantemente essa carta. Então, eu creio que essa carta vai mostrar a salvação pela fé, né? Como foi lido, né? O justo, a citação de Abacuque que Paulo traz, o justo viverá pela fé. Amém. E por que essa carta se destaca entre as cartas do apóstolo Paulo? Bom, ela é a carta mais extensa e também a mais organizada teologicamente. E ela desenvolve temas centrais, né, da nossa fé, como a justificação, a lei, a graça, o pecado, a santificação, mas não para por aí. Vai falar de Israel também e vai trazer uma parte prática, né, para a vida cristã. Sabemos, que essa carta ela foi escrita para os cristãos de Roma. Agora, tinha uma igreja em Roma? Então, tinha uma igreja, mas não como a gente vê hoje as igrejas, né? Hoje, para nós, a igreja é essa visão de templo. E essa visão, na verdade, esse tipo de igreja, ele só veio depois do ano 300, 400. Essa igreja funcionava nas casas, nos lares, né? Diversas casas, diversos lares. A gente vai ver no capítulo 16, quando Paulo ele manda a saudação e ele começa a falar a igreja que está na sua casa. Então essa igreja ela funcionava nos lares, né? Nas casas das pessoas que tinham mais condições, que recebiam esse grupo de irmãos e irmãs. Tá, então ela foi fundada por quem? Então, não se tem exatamente quem foi o fundador dessa igreja. Não foi Paulo e não foi Pedro, também como alguma tradição, né, diz, né, que Pedro foi o primeiro bispo de Roma. Não foi Paulo nem Pedro. Provavelmente pessoas, né, judeus, cristãos que se converteram em Pentecostes foram dispersos e aí sim em Roma fundaram essa comunidade cristã. Amém. E em que período ela foi escrita? Então, a carta foi escrita aproximadamente no ano 56, né, depois de Cristo. 56 a 59. E ela foi escrita por Paulo, né, como você mencionou, e ela foi escrita provavelmente na cidade de Corinto, quando Paulo estava em Corinto. A gente consegue ver isso
em Atos 20, versículo 3, que fala que ele estava na Grécia, provavelmente na região de Acaia, Corinto. Ele fica 3 meses, isso na terceira viagem missionária dele, antes de estar indo para Jerusalém. Ele escreve essa carta aos irmãos em Roma. Agora vamos mergulhar um pouquinho mais profundo, Amém. né? E qual o propósito desta carta? Então, essa carta escrita por Paulo, qual que era a visão? Paulo estava indo para Jerusalém, mas Paulo já fazia planos. Ele não queria somente ir para Jerusalém, ele estava indo levar uma oferta dos irmãos que ele tinha recolhido, e Jerusalém passava uma fome muito grande, e ele estava levando uma oferta, e era uma oferta volumosa, tanto que até Félix ficou de olho em Jerusalém. Mas o objetivo dele, ele estava vendo e planejando passar por Jerusalém, encontrar os irmãos em Roma e de Roma conseguir um suporte missionário para estar indo para a Espanha. Então a ideia era ficar com os irmãos em Roma um pouco e depois ser enviado pela igreja de Roma como missionário para a Espanha. Quando ele escreve, Paulo conhecia alguns irmãos de Roma, mas Paulo também era mal falado, né? Ele era como alguns judeus davam ele como um apóstata, alguém que falava que não precisava mais cumprir a lei de Moisés. Então ele era mal falado. Então ele escreve essa carta para, primeiro, mostrar a salvação, né, que vem pela fé e não por obras, e também para mostrar aquilo que ele cria, né, a teologia que ele cria, a doutrina que ele tinha recebido do próprio Cristo, e também para pedir esse apoio. E aí ele discorre na carta, né, e aí ele vai falar de diversos assuntos que a gente vai falar mais para frente. Amém. Tem uma divisão desses capítulos? Tem. Que possa ter uma visão geral? Tem. Essa carta a gente pode dividir, claro que tem várias divisões, mas a que eu gosto, a gente divide ela em 7 partes. Então, no capítulo, até a metade do capítulo 1, ele vai fazer uma introdução, um prefácio, e vai falar o tema central da carta, que é o coração da carta, que é os versículos 16 e 17, que foram lidos. Esse é o tema da carta, né? É o título da carta, Salvação pela Fé. Da metade do capítulo 1 até o capítulo 3, a metade do capítulo 3, ele vai falar da condenação de toda a humanidade. E aí ele levanta algo que todos estão debaixo da mesma condenação, independente se é judeu, independente se é pagão, independente se é moralista, né? Todos estão debaixo da mesma condenação. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. A partir do capítulo 3, da metade do capítulo 3 até o capítulo 5, ele fala da justificação pela fé. E aí é profundo, porque ele vai falar como nós somos justificados através da fé. E aí vai tratar de Abraão, vai falar de Davi. Depois, do capítulo 6 ao 8, ele fala sobre livres do pecado, livres da lei no 7 e depois livres para viver no Espírito. Então vai falar de santidade, a vida no Espírito, né? O capítulo 8 é o capítulo do Espírito Santo. Talvez é um dos capítulos mais profundos de toda a Bíblia, porque tem diversos temas, né? Não tem só o Cântico de Vitória, como a gente ouviu já muitas vezes apenas o final da carta, mas o Cântico de Vitória é uma explosão de Paulo, mas é um capítulo que cita mais o Espírito Santo. E o começo do capítulo, né? Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém. A partir do 9 ao 12, do 9 ao 11, ele fala sobre Israel e os planos de Deus. A partir do 12 ao 15, é a vida prática cristã, conselhos práticos, e no 16 são saudações. Amém. Agora uma dúvida, né? Lá no começo você disse que essa carta era bom a gente ler, reler, e que a gente tem que realmente se aprofundar nela. Você tem alguma dica para nos ensinar a como nos aprofundar mais nessa carta? Olha, essa carta, diversas, como já citei, diversas pessoas se converteram lendo esta carta. Então algo tem nessa carta, algo tem. Não estou falando que ela seja mais importante do que outras partes da Escritura. Não, a Escritura é um todo, né? E tudo
vai se cumprir em Cristo. Então tudo fala de Cristo, mas tem algo nessa carta, porque muitos teólogos influentes, e aí eu gostaria de citar Agostinho, que é um dos pais da igreja, ele se converte, né, quando ele escuta um chamado e ele lê Romanos 13, ele se converte. O grande reformador, Martinho Lutero, né, ele tem essa experiência de conversão lendo Romanos 1, esses versículos que nós lemos. John Wesley já era convertido, mas era aquele crente morno, né? Como eu fiquei muito tempo na minha vida. Quiçá nem convertido eu era. E John Wesley, ele se converte na leitura do prefácio da carta escrito por Lutero. Né? Tem um prefácio de um estudo feito por Lutero. John Wesley, o grande avivalista da Inglaterra, se converte. E milhões ao longo da história também foram transformados por essa carta. Tem uma citação que diz de um teólogo chamado F.F. Bruce, que ele fala: você nunca sabe o que pode acontecer ao ler a carta aos Romanos. E eu te digo, eu fiz essa leitura, eu fiz um estudo profundo dessa carta e mudou a minha visão. Então eu acho que a gente pode ler e não esgotar nunca essa leitura. Amém. Ler, mas ler constantemente. Mas qual era a pergunta mesmo? Uma dica para como a gente pode estudar e se aprofundar mais nessa carta. Sim, eu vou pegar essa dica, digamos que é uma dica do John Piper, e eu acho muito interessante, é um grande homem de Deus que eu admiro bastante também, vai numa linha muito parecida com o que cremos, e ele diz, né, como devemos nos aproximar de Romanos. Falando para você, amor, e para você que também está nos assistindo, é um privilégio a gente poder ter acesso a uma carta dessas. É um privilégio, é uma grande honra. E assim, para nós estarmos aqui fazendo isso, também se torna uma responsabilidade muito grande. Porque a gente está falando de algo, a gente está falando de uma preciosidade muito grande, de uma riqueza espiritual. Você pegar uma carta dessas muitas vezes e não se dedicar e querer fazer uma leitura corrida para tirar da frente, né? Bater uma meta de leitura da Bíblia, não faz isso. Pare, que você demore 1 ano para ler essa carta, que você demore mais, mas medita, é na meditação que a gente vai conseguir colocar para dentro os nutrientes que tem nesse alimento, que é riquíssimo espiritualmente falando. Então, John Piper ele diz, né, como devemos nos aproximar, né, um método prático. Ele define a carta como a maior carta, e não só a maior carta já escrita na história da humanidade. Seja ela cristã ou não, é a maior carta aos olhos de John Piper, e eu creio que eu compartilho dessa visão também, e muitos aqui que estão assistindo. Por que ela é tão extraordinária? Ela resume as maiores realidades do universo. Ela aprofunda essas realidades como nenhum outro livro ou enciclopédia. E ela transformou profundamente a história da igreja. Que atitude devemos ter ao ler Romanos? Admiração, reverência, gratidão, expectativa e alegria. Amém. Como Piper descreve Romanos simbolicamente? Como o Monte Everest das Escrituras. E mais ainda, como uma cadeia inteira de montanhas da revelação. Eu acho que o primeiro passo, quando nós vamos ler Romanos, é a gente fazer uma oração. A oração que está lá no Salmo 119, no verso 18. Senhor, abre os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua palavra, da tua lei. E ele dá uma dica de você fazer algumas perguntas. Como? Você anotar, pega um caderno e separa 5 páginas, uma para cada pergunta, antes de ler Romanos, e começa a escrever, nessas perguntas. Você põe, primeira pergunta, quem eu era sem Cristo? E você escreve tudo aonde vai falar na carta, você escreve quem eu era. Quando falar quem eu era condenado, eu estava
eu estava preso, eu não era liberto, eu vivia uma vida de pecado. Escreve isso e vai escrevendo ao ler a carta. Segunda pergunta: o que Deus fez por mim fora de mim? O que Deus fez por mim fora de mim? O que significa? O que Deus fez em Cristo para me salvar? O que significa para nós isso? Terceira pergunta: o que Deus fez em mim? A transformação que Ele fez em mim. Como hoje nós podemos obedecer através do Espírito da graça. Quarta pergunta: como devo viver agora que eu conheço, que eu sei, que eu tenho esse Espírito, que eu tenho essa capacitação? Quinta pergunta: qual é o meu futuro em Deus? O que diz Romanos sobre o meu futuro? Nada pode nos separar do amor de Deus. Amém. Que está em Cristo Jesus. Glória a Deus. Amém. É isso? Temos mais alguma coisa para acrescentar? Não, passamos um pouco do tempo, né? Mas, já sabíamos. Então vamos lá para a nossa oração. Amém. Deus Pai, graças te damos por nos revelar a sua vontade, por nos ensinar a andar de maneira correta. Graças te damos por deixar a Bíblia para ser o nosso manual de vida, para que possamos saber qual a sua vontade para nós. E sabemos que ela é boa, agradável e perfeita, amém. Pai. Em tudo te agradecemos e por tudo te pedimos em nome do seu amado Filho Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Amém. Agradeço aqui a participação do meu marido, que não seja a primeira vez, que a gente pegue aí o gosto e comece a fazer essas gravações juntos. Agradeço a você e te espero amanhã para o nosso próximo devocional.